nunca vale a pena. Então a pessoa é iludida, né? Então, quando você vai trabalhar com demônios, e daí no livro a gente toma bastante cuidado, a gente vai só trabalhar com daimon no livro. Então a gente não coloca os demônios, que é para não dar ideia para nego maluco. Mas quando você vai estar trabalhando com o daimon, ele na verdade, imagina que o bicho tá lá há 10 mil anos. Ele vê um idiotinha que tá querendo, achando que vai pedir pior ainda, achando que vai mandar nele. E aí você vê quem vai dominar quem? Um demônio, um arquidemônio que tem 600 legiões e tem 10 mil anos de idade, ou um Zé Mané que tem um PDF da internet que vai fazer um ritual para demônios? A magia de anjo, você vai fazer o seguinte: você vai pedir pro anjo te deixar melhor e mais visível para que a melhor vaga apareça para você. E a melhor vaga pode não ser aquela, mas vai ser a vaga que é a melhor dentro do seu merecimento. Se você quer porque quer aquela vaga, ela pode vir com uma série de problemas kármicos que estavam atrelados àquela vaga, que era um problema de outra pessoa. Então esse é o custo que você vai pagar. E agora é você que vai ter que resolver esse cara. Mas o mapa astral, ele é um atalho, porque você vai ter o código de barra ali, né? Você vai olhar para o mapa e falar assim, quem eu deveria ser? E você trabalhando para tentar despertar as virtudes do que aquele sol em virgem precisa ser, aquela lua em gêmeos, aquele Marte em Libra. Então você vai tentando trabalhar e tentando se melhorar, isso tem muito resultado. Árvore da vida, árvore da morte. Você já ouviu falar sobre o aspecto sombrio da árvore da vida? Tem esse aspecto sombrio da árvore da vida? O que é a árvore da morte? Vamos entender isso e muito mais conteúdo relacionado a essa árvore da morte, que é temerosa para muitas pessoas. Falam, não, como assim falar desse aspecto? E hoje nós estamos aqui, ele, Marcelo Deodébio, para falar sobre a árvore da morte. E já vamos começar com esse paralelo, porque tem muitas pessoas que nem conhecem, nem sabem da existência da árvore da morte. Primeiro, o que é a árvore da vida e como é que ela se compara em relação à árvore da morte? Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bom, Samuel? Prazerzão estar aqui com vocês hoje. Vai ser um bate-papo maravilhoso, né? Então, acho que, a princípio, antes de falar da árvore da morte, você precisa falar de árvore da vida, né? Porque as pessoas não... Ainda assim, tipo, o primeiro livro que eu fiz já tem mais de 10 anos publicado da Cabala e da árvore da vida, e o pessoal ainda pergunta assim, mas o que é a árvore da vida? Então, e ela é um diagrama dos estados de consciência do ser humano, que vai desde o homem mais profano até Deus, passando aí por todas as etapas, né? A razão, a emoção, o rigor, a misericórdia, a beleza, a ordem e o caos. Então fala de tudo isso daí e vai ser um mapa da evolução do ser humano. E a contraparte é porque toda luz projeta uma sombra, né? E quanto maior a luz, maior a sombra. Como Jung fala, você precisa estudar a sua sombra para se autoconhecer. Não tem como, né? Quanto mais iluminada a pessoa é, mais a sombra se sofistica. Então a pegada é que você precisa conhecer isso, né? E todos os livros de cabala que existem, inclusive os meus, eles só falam dos aspectos positivos, né? E diz que quando você tem um aspecto positivo, e você vai falando de bondade, de beleza, de magnanimidade, por quê? Porque o interesse desses livros é que a pessoa atinja uma iluminação, né? Mas existe, ao passo de que a pessoa vai evoluindo nessa árvore, ela vai projetando essa sombra, né? Então vamos deixar um exemplo claro para quem está em casa já entender de claro qual é a lógica da parada. Existe uma esfera dentro dessas 10 esferas chamada Rod, que é a esfera do intelecto. Então é a esfera da comunicação, das palavras, de você expressar os sentimentos, colocar as coisas no papel, a gramática, a retórica, a lógica, o escrever bem, o comunicar-se bem. Aí você fala, para que você estuda isso na árvore da vida? Pá, porque todo mundo quer dominar a gramática, a retórica, a lógica, todo mundo quer escrever bem, todo mundo quer ter um vocabulário maior para se expressar melhor. Ele é praticamente o Hermes, né, o Exu. É a esfera da comunicação com o divino, de você poder pegar as maravilhas do mundo e transcrever para um papel. Então, quem não quer estudar a árvore da vida? Mas nesse rastro surge
a casca da árvore da vida. Então, clifa, que é o nome que a gente usa, chama casca. E o que seria essa casca? É que uma pessoa que domina a arte da conversa e a arte de escrever bons textos, ela detém um livre-arbítrio. E ela pode escolher melhorar como ser humano, mas ela também pode escolher ser um mentiroso. Ela pode escolher a facilidade de manipulação de palavras para escrever fake news, para dar golpes, para ser um estelionatário, para ser um golpista, para ser um mentiroso, né? Então isso aí seria aquela casca que fica quando não há luz. Então há a luz brilha, a pessoa ilumina. E todo aquele resto, né, aquela escória que sobra é o que a gente chama de casca da árvore da vida. E aí isso é estudado numa árvore da morte. Então a árvore da morte chama-se Samael, que é o veneno de Deus. Então, específico para essa esfera. Então, esse exemplo foi só para o pessoal que está em casa já ficar esperto do que a gente está falando. Na verdade, você tem uma casca para cada esfera. Então você tem a esfera de Deus, você vai ter a casca de Deus. Você tem a esfera da criatividade, você vai ter a casca do caos. Você tem a esfera da responsabilidade, você tem a casca da opressão. Né, a casca da emoção, né, da beleza, do sexo, da vitalidade, você vai ter a casca da depravação. E todos os pecados que a gente vê e os crimes, né, que a gente observa no mundo, eles são resultados dessa casca. Sim. A Cabala, ela tem um estudo ou um ensino de que essa fonte, ela sendo infinita, sabedora de tudo, ficou entediada. Eu gosto dessa texto porque eu vi na tradição judaica, né? Porque quando você vai ver na tradição celta, quando você vai ver nos povos originários, também tem uma espécie de similaridade nessa perspectiva da Cabala, que sendo infinito, sendo tudo, ficou entediado, aí depois ele se dividiu em nós para ter o prazer de se redescobrir no universo e se redescobrir através das nossas histórias de vida. E aí tem a tradição das planícies que vai falar, inclusive, que o Ankantan, Kantum Kanshila, ou Amati, o nome que as tradições dão para esse ser, gosta de histórias. E é por isso que criou também nós, para viver através de nós as histórias. Então, são bilhões de histórias que esse Deus, ou essa fonte, ou essa conexão toda vem trazer. E aí a minha pergunta aqui é ligada a isso. Nesse estudo da Kabbalah, ele gosta de histórias e, ao mesmo tempo, para ter as histórias, precisa ter os heróis e os vilões nessas relações da história? Não existe um bem e um mal quando você estuda a árvore da morte, porque o que estuda é o livre-arbítrio. Então, na verdade, você contar uma boa história é contar uma boa mentira também. Então, você tem todos os dois lados, o lado da luz e o lado das sombras. Né? E o que a gente estuda pelas Clifote é justamente esse outro lado mais sombrio, de violência. Né? Então, em vez de você ter o rigor, você vai ter a violência. Né? Quanta tragédia causa a violência. Mas, basicamente, seria o uso altruísta da árvore da vida, e quando você tem o uso egoísta, que você está manipulando, atacando, destruindo outros livres arbítrios, você vai cair aí no aspecto trevoso da coisa. E também vai dar ótimas histórias, porque sem um bom vilão, você não vai ter uma boa história, né? Eu vou fazer de novo uma pergunta ligada a isso, porque acho que é bem interessante, né? Então, o conceito de mal é uma invenção exclusivamente humana e não necessariamente algo que está presente na natureza, ou a natureza possui um lado sombrio também? Não tem um lado sombrio. Se o leão vai lá e devora a ovelha, se você contar a história pelo ponto de vista do leão, ele vai falar que ele foi lá e conseguiu jantar para os filhos e tal. Se você contar pela população das ovelhas, você vai ver que vai ser uma catástrofe que aconteceu, uma calamidade. Então ele existe todo esse ponto de vista. Se você conseguir julgar, como o budismo fala, sem o julgamento, se você conseguir só observar, você vai ver que nada mais é do que um fluxo de ações e karmas. Então está ocorrendo dentro do livre-arbítrio de cada um. Então a gente vai chamar de bem aquelas coisas que ajudam a comunidade a crescer, ajudam o universo a prosperar,
e mal aquilo que só atrapalha e está travancando o crescimento de todo mundo. Então é um conceito nosso. Então, tanto que a gente chama de árvore da morte, que é o oposto da árvore da vida, não árvore do bem e árvore do mal. Então isso é uma distinção importante de colocar. Difícil essa prática também budista, hein, de não julgamento. Eu acho que tem que ter um treinamento rigoroso para tentar ver a vida nessa perspectiva. Né? É bem complicado, porque na origem de tudo vem a ignorância. Então ele coloca, tipo, se você tem um assassino que matou, que estuprou, que violentou, que destruiu e tal, e na verdade essa pessoa é alguém que, se você olhar pelo olho da bondade infinita dos Krishna, você vai ver que é uma pessoa que faltou iluminação para ela, faltou estudo, faltou oportunidade, faltou uma série de coisas que, se ela tivesse, ela teria se tornado outra pessoa melhor. Né? E aí você tem esse desvio, esse gêmeo de Deus, que a gente coloca na árvore da morte. Né? A árvore da morte vai explicar vários termos, como a loucura, a psicopatia, a falta de empatia com os outros, ela vai explicar a violência, ela vai explicar o vício. Então todas as nossas depravações e todos os nossos problemas, todas as desgraças humanas, elas estão catalogadas também. Então, do mesmo jeito que a gente estuda a árvore da vida para entender como é que todas as virtudes funcionam, na árvore da morte todos os defeitos eles afloram ali. Você falou sobre essa questão, né, mais oriental, né? Eu lembrei do Wu Wei também, nessas conexões do Yin Yang, nessa perspectiva também, né? Mas como é que a Cabala explica o Big Bang e o Big Crush? Assim, com esses movimentos que a própria fonte ou a vida em si traz né, na sua expressão cosmológica. Né? Pela explicação da Cabala, a gente está falando só do sistema solar. Né? Ele não se aventura a querer falar sobre outros sóis, outras galáxias, nada disso. Mas ele está falando da criação do nosso sistema solar. E aí essa ideia de ter o bem e por que há o mal, por que as pessoas... Por que existem psicopatas, né? Ele narra de entidades primordiais maléficas mesmo. E como elas não conseguiram atacar a criação e destruir a criação de fora para dentro, por conta dos anjos, então elas plantam essa semente, seria uma semente do mal, na qual ela vai tentar florescer e quebrar a criação de dentro para fora. Então existem pessoas que nasceriam psicopatas. Então o cara nasce bandido, ele não tem conserto. A pessoa já está. Então isso está explicado também na Cabala. Nem todo mundo é um ser de luz. Então existem pessoas que deveriam ser eliminadas. Na tradição celta fala sobre esse plano de criação somente solar. Na tradição celta vai dizer que toda e qualquer manifestação do universo nasce da sombra. E aí na tradição celta vai trazer, inclusive, um exemplo prático da natureza, que é a semente que tem que ir lá para a sombra, e que a luz é a proveniente para o assombro, que o assombro é esse estado de percepção de vida para a cultura celta, né? Do assombro da vida. Só que no nosso conceito do social, quando se fala de assombro, já fala de assombração, que aí vai ver nesse temor, por exemplo, de uma árvore da morte. Por que as pessoas têm tanto medo da árvore da morte? Mesmo pessoas que já estudou toneladas e toneladas de livros herméticos, ocultistas, esotéricos. O pessoal fica com medo porque eles acham que... E com uma certa razão, né? Que, por exemplo, quando você está falando de Júpiter, de prosperidade, de recede, só o ato de você falar de Júpiter, falar de prosperidade, você está atraindo a prosperidade. Então eles alegam que o fato de você estar falando sobre a morte, falando sobre a violência, ou só emanando esses nomes, como eles têm um certo poder, você estaria atraindo a violência, a desgraça tal para a sua vida. Né? Isso foi um cuidado que a gente tomou no livro, justamente da pessoa, quando ela começa a ler o livro, tem os primeiros capítulos, que é como fazer um bom banimento, como você conseguir estudar esse livro sem se envolver com a energia das clifotes. E é possível isso? É possível. É como você fazer uma teleconferência. Não. Então você não vai adentrar. Então existe,
quando você está falando de daimons ou de demônios, você pode fazer uma evocação com eles e ir até o lugar deles, conversar com eles, né? E tem gente que tem medo. Então, mas é possível você também fazer, através do plano mental, você conseguir conversar, observar e trabalhar com esses arquétipos. Então, é como se você, assim, fazendo uma comparação, é como se você fizesse uma videochamada. Então, você consegue observar essas energias, ler a respeito, estudar, sem se envolver. Caso contrário, qualquer policial investigador ia ficar louco, né? Porque imagina, o cara precisa estudar o crime organizado para saber, ele precisa estudar lavagem de dinheiro, ele tem que estudar bet, ele tem que estudar assassinato, método de serial killer. Como é que a pessoa faz isso sem ficar louca? Então existe um método. E aí a gente coloca no livro para o pessoal que quer estudar e aprender, poder estudar a completude da árvore, né? Porque uma coisa é você estudar a árvore da vida, que é o que a gente recomenda também. Primeiro, você estuda a árvore da vida. Não quero, esse não é um livro para iniciantes. Então, esse livro é um livro para quem já tem algum domínio, né? Então, tipo, não adianta você virar e falar, Deb, eu não manjo nada de magia, eu quero comprar esse livro. Eu falo, não é para você esse livro. Então, quem não manja nada, não conhece, pode ficar quietinho e tal. Compra o livro de cabala primeiro, aí estuda o livro de cabala. Quando você terminar o livro de cabala, aí você vai para o livro de Clifford. Falar nisso, quanto tempo que você demorou para essa parte da escrita e pesquisa das Cliffords? E a gente vai até antecipar aqui a publicação do seu programa. A gente está mudando toda a programação para poder ainda pegar os últimos dias do financiamento coletivo, né? Poxa, e falar também do financiamento coletivo. Esse livro ele começou a ser escrito em 2016. Então, são 10 anos. 10 anos. Mas a gente brincava porque o livro não ficava pronto nunca. Porque toda hora que a gente falava, ele está mais ou menos pronto, acontecia alguma coisa na internet que você olhava e falava, o livro já está defasado. Pra você ter ideia, na versão original do livro não tinha tigrinho. Em 2016 não existia isso. Mas foi um mal que veio e estraçalhou com o país. Uma desgraça gigantesca. Causou danos absurdos, está enraizado na árvore da morte. E em 2016 isso não existia. Então você percebe como essa árvore ela é dinâmica, a árvore do mal. Então a gente foi colocando coisas, então até que chegou num ponto onde o pessoal falou, mano, quer saber, esse livro não vai estar atualizado nunca. Uma hora a gente tem que publicar porque o pessoal está pedindo, né? Porque faz parte do estudo, o Nox, né? Lux e Nox. Então eu falo, então beleza, então a gente vai publicar. A gente tentou se manter mais com exemplos históricos, exemplos clássicos e não coisa de internet para não ficar datado. Então a gente tentou pegar conceitos amplos. Então você usa a sua imaginação. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente fala também dos 50 túneis abaixo do abismo. E um outro conceito que tem nesse livro que não tem em nenhum outro livro é o dos 231 portões do submundo. Bonito o nome, né? E quando a gente coloca esses portões, eles realmente representam a maldade humana. E a gente falou, vamos colocar esses e deixar. E o livro não vai ficar datado, porque a gente já colocou os princípios. Então, a gente viu no jornal que aconteceu tal coisa. Então você vai no livro e procura que vai estar lá. Não vai ter a descrição da notícia de jornal, né? Mesmo porque a nossa ideia não era fazer um manual de nojeira, mas fazer um livro na qual você pudesse aprender alguma coisa e estudar. E também tem o processo da árvore da morte, que também ela está beirando ali a árvore da vida. E ninguém, você vai falar assim de mentira e tal, nem todo mundo está dando golpe no telefone celular nas pessoas e tal. Tem gente que está resolvendo problemas de mentira, sei lá, do dia a dia, né? Sua mãe ligou, você não quer atender e fala assim, diz para ela que eu tô no banho. E aí você contou uma mentira. Mas não é uma mentira tão absurda. Mas a gente acredita que a maioria dos nossos leitores eles não fazem isso. Por exemplo, a gente vai ter um túnel, que a gente está falando de um dos portais, é o da loucura dos magos negros. E quem tem esse negócio? Tipo Joseph Mengele. Mas a gente acredita que nossos leitores não fazem operações
clínicas em pacientes vivos, sim, para torturá-los. Mas a gente explica da psicopatia juntada com a loucura, e aí a pessoa usa a imaginação dela no livro. Não tem esse processo. Então a gente acabou finalizando ele. Quando esses portões ficaram prontos, a gente falou, não, beleza, o livro está pronto para ser lançado. E aí a gente entrou em financiamento coletivo. Ele já bateu a primeira meta, então o pessoal, todo mundo que apoiar, já vai estar ganhando um livro que chama Palestra sobre as Clifotes, que é um livro do Samuel Linder Matters, da Golden Dawn, que é de 1900 foi escrito esse livro. E ele é considerado o primeiro livro sobre Clifote que foi escrito por um não rabino. Então já é um livro histórico, que aí todo mundo que apoiar já ganhou esse livreto. Então, isso também é algo bem interessante. Os rabinos já sabiam e já falavam também da árvore da morte. Eles tinham medo, eles falavam, então você tem isso mencionado no Sefer Yetzirah, mencionado no Pardes, mas não detalhado, porque era uma coisa que provavelmente eles só explicavam de boca a ouvido, né? Não, deixa eu explicar. E aí esse livro que tá extra é o primeiro que fala abertamente. Não, ele é um livro pequenininho, ele fala, mas assim, com um monte de medo. Ele explica um pouquinho e tal, mas ele só cita. Ele não esmiuça. Eu acho que o meu livro é o primeiro livro do planeta que ele está esmiuçando esses portões. Cada um dos 231 Porque os próprios portais da iniciação, que são os portais dos anjos, você não tem livro em inglês sobre isso, né? A gente está traduzindo para o inglês para publicar, porque não existe lá fora. Então, e para quem está de fora, fala assim, bom, mas o que é isso? Isso é o estudo avançado da Cabala. Então você vai estudar primeiro as 10 Sefiró, depois os 22 caminhos, que aí você estuda o tarô, dentro da magia. Depois você vai ter os 50 portais abaixo de Biná, que é a combinação das esferas 2 a 2, onde a gente treina no Sefirah HaOmer, por exemplo. E depois disso vai ter os 231 portais da iniciação, que é o seguinte, 2 arcanos do tarô, 2 letras hebraicas, tipo Aleph Beit. Você combina essas 2 letras para formar um conceito. Então vou dar um exemplo para quem está em casa, que está perdido. O primeiro dos portais, que é o Aleph Beit. Então, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Beit é a segunda letra, é igual ao alfabeta ou AB. Então, é a primeira combinação de letras do alfabeto, Aleph Beit. O que é o Aleph em hebraico? O Aleph é a criação, é o louco. É a criação, a originalidade, a pureza, o princípio, que cria alguma coisa nova, um caminho, um início, várias coisas que quem é tarólogo que está assistindo a gente sabe ali do louco. O Beit, ele é a casa de Deus. Então ela é estabilidade, é o fazer, o saber fazer, conhecimento, agir, que é a ideia que a gente tem do mago. Então, quando a gente está falando do mago, a gente está falando de alguém que manifesta a sabedoria divina, né? Alguém que faz, alguém que acontece. Né? Por exemplo, uma música muito bem feita, você não fala assim, essa pessoa produziu uma música, você fala, a beleza se manifestou na mão desse pianista. Então isso é um mago. Quando você junta esse conceito dos 2 portais, você tem que todo mago exerce uma criatividade. Então ela é a criatividade comum entre os grandes gênios. É o portal de Aleph Beit, é o primeiro dos portais. Quando a gente está falando de portões do submundo, a gente está falando aí das desgraças. Então a gente tem os túneis de Sete. Então onde você vai ter o louco, a gente tem a sombra do louco. Qual é a sombra do louco? É a loucura. É a insanidade, é o suicídio, é a depravação, é ver as coisas fora da casinha, você não está ancorado com a realidade, está pressionado pela maldade, está fora do nosso ambiente, é a loucura. E o mago? Barachial, que é o túnel da sombra do mago, é o chamado mago negro. Então é alguém que detém o domínio do que está fazendo e usa para o mal, é o psicopata. Quando a gente está falando de portões do submundo, o que a gente tem? A gente tem o encontro da sombra do louco com a sombra do mago. Ou seja, é a loucura que permeia as mentes psicopatas. Você vê que bonito. Então a gente tem a versão da luz,
que é a originalidade que permeia os grandes mestres, e a gente tem a sombra, que é a loucura que permeia a mente dos psicopatas. Isso tudo é a árvore. E aí você multiplica por 231, porque vai ter todas essas combinações. Por isso que o livro levou 10 anos para ser feito. Uhum. Você lembra de cabeça, de cor, qual é o endereço lá do financiamento coletivo? É catarse.me/Árvore da Morte. Ah, sim? Então a gente vai deixar também aqui na descrição. Você está acompanhando, é só clicar aqui e o link vai direto. Repete de novo. catarse.me/Árvore da Morte. Maravilha, você já pode participar aí do financiamento coletivo deste livro. Jung falava muito de sombra, você já citou ele aqui também, né? E por que nós, socialmente, gastamos tanta energia colocando uma tampa em sentimentos como inveja, como fúria, raiva, como fúria, posse, apego, né? São sentimentos justamente dessa árvore da morte, que as pessoas que eles não são considerados bons para o desenvolvimento cultural, né? Para o desenvolvimento social, para o nosso próprio desenvolvimento. Mas que a gente tem, o pessoal sente inveja, sente raiva, e são emoções que, se a pessoa não souber lidar com isso, uma hora ela explode. E a gente tem esses sentimentos ao nosso nível pessoal, e a gente vai ter esse sentimento no nível social e no nível da terra até, né? Guerras, por exemplo, entre dois países. Então tá tendo tensões e tem não sei o que lá, de repente um país pega e ataca o outro, mata um monte de gente, leva um monte de refém, faz um ato de guerra horrível, e aí provoca uma guerra gigantesca. Então a gente tem tudo isso. Ou a gente que se segura, tem aquela raiva que não está resolvida, está super reprimida, tá, né? Aí de repente o cara bate no seu carro, você desce com um pedaço de pau para matar. E fica descontrolado. Então essa sombra ela precisa ser estudada. Que aí também é o resultado desse livro. Então esse livro serve para você poder, na curiosidade, observar e ler sobre esses problemas. Uhum. Bom, já falou que não é para qualquer um, é para quem está no aprofundamento. E outra coisa, já que a gente falou também dessa coisa de estudar as sombras, o que você fala também sobre essa perspectiva de a pessoa que estuda esses assuntos herméticos e espirituais ter um acompanhamento psicológico para não cair na sombra do próprio louco? Não, isso é vital, a gente sempre bate na tecla que o cara que está se metendo com magia, ele precisa fazer terapia, precisa ter um analista, precisa ter um acompanhamento, porque são coisas diferentes. Magia é uma coisa, terapia é outra coisa. E a magia vai brotar coisas que você não sabia que você tinha dentro de você. Mas se você não tiver um acompanhamento profissional para saber lidar com isso, às vezes o cara fica doido com a magia. Né? Então é necessário. Aí vai falar assim: o Marcelo tá me mandando os espíritos para cima de mim, aí vai dar ruim, né? Escreveu um livro que é um portal para os reinos do mal, né? Mas, na verdade, ele não chega a ser o portal. A gente tem a instrução no livro e você vai poder vivenciar. Então você vai pegar assim, sei lá, o portal da loucura. Aí você quer ver como seria, como que você agiria, como é que isso funcionaria. Então tem a instrução para você fazer uma viagem até esse portal. Então do mesmo jeito que no portal da iniciação, como é que funciona ali? Você vai ter o louco e o mago. Então com os arcanos do tarô, você coloca eles diante de você e você consegue fazer uma projeção mental para esse portão. Então você consegue conversar, entrar no arcano do louco, se vê lá na floresta, andando, caminhando no alto da montanha, tá lá com o jovem, com o cachorro, etc. E daí, de repente, o mago vai chegar. E aí esse mago vai conversar com o louco, eles vão conversar com você e vão te dar aí uma sabedoria. Igual uma viagem xamânica. Quando você faz uma viagem xamânica, você não está no reino espiritual, mas você está no reino meio protegido, né? É um reino intermediário entre o reino espiritual do tambor e o reino da sua mente. Porque se você entrar mesmo num sonho, numa projeção com a psilocibina ou com a enteógena e não sei o que, você pode. A coisa é muito mais profunda. Então, numa viagem de tambor xamânico, você se coloca num estado alterado
aí você vai encontrar seu animal do poder, mas você concorda comigo que é bem diferente. O cara que tomou um enteógeno, um cogumelo, uma ayahuasca, né? para encontrar sem menor controle, ou alguém que está fazendo uma viagem xamânica guiada, que tem uma segurança muito maior ali. Então, no nosso livro, a gente ensina a fazer essa viagem como se fosse uma viagem xamânica com uma segurança muito maior. Então, eu dou a descrição desse mundo. Então, cada um dos 231... Aí isso foi legal do meu fim de RPG, né? Que eu crio um cenário. Então, baseado em o que é cada uma desses túneis, eu descrevo o cenário que é aquele portão. E aí a pessoa entra para visitar o portão. Então pode ser um palácio com as coisas em ruínas. Ele tem um monte de estátuas que são belas, mas a hora que você olha com o canto do olho, elas são monstros. E aí tem a luz e tal. Eu descrevo a sombra. Então você pode entrar nesse lugar, nessa viagem. E aí você vai ter os Daimons, que são 72 Daimons. 72 Daimons. Então, fala pra gente, então, praticamente, qual é a diferença, então, dos 72 anjos e os 72 Daimons, na prática. Tem anjo, tem Daimon e tem demônio. São 3 níveis. Então, o anjo, basicamente, ele vai ser a percepção que você tem da virtude máxima daquela estrutura zodiacal. Então, existe um negócio chamado Lamen Rosa Cruz. Você já viu o desenho, né? Já vi. Acho que tá ali, tem um pôster. Tá do lado desse da alquimia aí. Puxa aí que você vai ver algum deles. Né? Posso abrir para mostrar? Abrir. Anjos, Daimon e demônios. Então, olha aqui, ó. Como é que a gente move? Para mostrar para quem está em casa. É gigante. Ela é gigante porque ele vai descrevendo. Então, quando você pega, por exemplo, o Verruel, que é o anjo número 1. Verruel, ele representa os poderes mais elevados de Ares e um finzinho de peixes. Então, ele é um guerreiro espiritual. Tanto que está aqui, ele é um serafim. Então, esse anjo, ele é um guerreiro espiritual. Ele protege os guerreiros, ele protege aquele que tem que entrar num embate espiritual. Então, tem toda uma série de qualidades muito altas. O Daimon, ele está na mesma frequência, mas ele é mais mundano. Então, ele vai poder fazer coisas que não são mais de livre-arbítrio só para o bem. Você pode fazer alguma coisa... eu vou ter uma palestra, vou ter um debate, eu preciso dessa qualidade guerreira em mim. E que algum pedido que não seja tão focado para algo tão altruísta, mas alguma coisa mais mundana. E você tem o demônio, ou o que eles chamam de espírito reverso, ou espírito antagônico, que é o quê? É a calamidade daqui. Então aqui é a violência espiritual. Aqui já seria tipo um abusador, é um demônio chamado Bael. E aí você vai ter a casta. No financiamento a gente produziu isso aqui só com os Daimons. Então a pessoa vai ter ali esse estudo. E aí o que eles vão trazer? Como os Daimons, eles te protegem? Vou deixar, depois a gente coloca. Bom, já achou aí. Como os Daimons, eles te protegem, você vai pedir para eles te guiarem nessa viagem dos portões. Então, de acordo, tem a tabela, tem tudo uma tabela, não fui eu que inventei nada disso. Você tem os Daimons que são responsáveis por cada portão do inferno. E aí cada Daimon é responsável por várias legiões, e tem uma quantidade diferente, tem toda uma regra aí, né? Mas, quando você fizer essa viagem, então, em vez de você encontrar o seu animal do poder, você vai encontrar um Daimon responsável por aquele reino. E aí ele vai vir e te passar uma sabedoria. Então você vai conseguir conversar com eles. Mas é como se fosse uma videochamada, é diferente. É claro que vai ter uns malucos que vai querer, sei lá, tomar ayahuasca e falar com o Daimon. Vai ser mais intenso, mas aí eu não me responsabilizo, tá escrito no livro, cada um com seus problemas. A gente fornece o jeito seguro de você acessar essa energia. Pelo que eu entendendo, o truque aí secreto é você, antes de você entrar dentro desses contatos com os Daimons e os demônios, invocar antes, primeiro, o anjo, se proteger e entrar. É o processo que a gente fala. Você vai chamar primeiro o anjo, quando a presença do anjo estiver ali, aí você fala, eu gostaria de conhecer. Você pode ter uma pergunta falando assim, e se eu fosse um psicopata louco?
que maldades eu faria? Mas você não quer ficar preso nesse pensamento. Você quer se conhecer. E aí ele consegue te dar essa resposta. Uhum. Ele vai te dar esses sensações, esse sentimento, imagens, tudo. E aí você limpa com o anjo e sai e volta para sua vida. Então você entrou na sombra, você conseguiu descobrir o quão ruim você poderia ser, o quão maléfico, e voltou para o seu normal. Sim. Né? Né, paralelo quase com o pensamento e a cosmologia xamânica, nós temos a relação dos três mundos. E os animais de poder, em termos de jornada, sempre é relacionado ao submundo. E os animais de poder, também não é muito falado, mas todos os animais de poder, eles têm também o animal sombra dele, o aspecto sombrio também desses animais. E tem regiões aí que são práticas mais, vamos dizer, profundas, tipo uma espécie de exorcismo xamânico, que também tem os animais demoníacos, ou animais trevosos, né, que é um dos termos que tem conectado. Mas eles ajudam a pessoa. Você tem que ser aliado de todos eles. No xamanismo, Exatamente. Você tem que ser aliado do animal de poder, do animal sombra e dos animais que são os animais trevosos, porque são desses reinos que trazem forças. Porque, por exemplo, o dragão, ele é a sombra, mas ele tem sempre algum tesouro que ajuda também as pessoas. Fala que se for fazer uma pergunta relacionada a isso, já que está falando da árvore da morte, né? Porque aí também é algo que vai muito, por exemplo, no xamanismo andino e também no xamanismo siberiano, tem muito essa coisa de não julgamento em relação a nenhuma força espiritual existente em todo o universo. E a pergunta aqui é, diferente do anjo, que são luz, virtudes, as conexões, ou mesmo do daimon, que traz as conexões mais mundanas, e quando as pessoas entram em contato com o demônio ou com as forças demoníacas, e elas pedem ajudas para problemas egoístas ou para problemas materiais ou materialistas, e nas tradições, maioria dos pensamentos, vão falar que tudo no universo também, ou tudo nessa troca, vai ser cobrado um preço. Talvez aí também um dos Esse medos, é o preço, esse é o né? Vale problema. a pena, né? Recorrer Nunca a vale a forças? pena, esse é o processo. Nunca vale a pena, porque o preço que eles cobram é sempre maior. É tipo pegar dinheiro do agiota, vale a pena? Nunca vale a pena. Então a pessoa é iludida. Né? Então, quando você vai trabalhar com demônios, aí no livro a gente toma bastante cuidado, a gente só trabalha com daimon no livro. Então a gente não coloca os demônios, que é para não dar ideia para nego maluco. Mas quando você vai estar trabalhando com o daimon, ele na verdade, imagina que o bicho está lá há 10 mil anos. Ele vê um idiotinha que está querendo, achando que vai pedir pior ainda, achando que vai mandar nele. E aí você vê quem vai dominar quem? Um demônio, um arquidemônio que tem 600 legiões e tem 10 mil anos de idade, ou um Zé Mané que tem um PDF da internet que vai fazer um ritual para demônios? Deixa essa porra. Quem vai mandar em quem ali? Quem vai ser submetido a quem? A resposta é óbvia. Por isso que o pessoal fala, não se envolve com isso. Mas é a mesma coisa, você vai falar assim, se você apostar no tigrinho, você vai ficar rico. Quem que vai ficar rico? É outra ilusão, é outra maluquice, mas tem muita gente que acredita, né? Então a semente do mal, uma das esferas do mal é justamente a mentira. Então você começa nessa, você acredita que você vai ter superpoderes, que você vai ser o próximo Voldemort. Então não, e esses seres trevosos já existem, eles já estão lá e eles não estão afim de ter alguém com superpoderes lá. Nessa história do tigrinho é o Gamaliel, né? Alguma coisa assim? Gamaliel, tá bom, hein? É isso aí. O que trata? Gamaliel é a ilusão, é a esfera de Yesod. Então, o que é Yesod? É a criatividade, é a viagem xamânica, é o conversar com os mortos na árvore da vida, é o conversar com as sombras, é o falar com os espíritos. Mas basicamente reúne a ideia da criatividade. E o Gamaliel é o senhor das ilusões. Então, o Gamaliel diz assim: ele fisga para os outros. E aí ele atrai para o vício. Então ele vai ter ali, para a promiscuidade num outro caminho, né? Mas ele vai te atrair com a ideia de que, tipo, mas o influencer jogou e ele ganhou um monte de dinheiro, então eu também vou. Então aí você é enrolado. E tem um caminho um túnel chamado Raflifu, que é justamente o túnel dos falsos ídolos. Que aí o cara entra e lá, e por causa do influencer X,
o cara torra todo o dinheiro que ele tinha para pagar o aluguel e agora está endividado e vai ter que pegar dinheiro da agiota, vai pôr a família em risco, vai estar afundado, né? Virou um problema endêmico. Né? E isso está tudo explicado aí nesse túnel, nessa clifote do Gamaliel. Sim. A gente está vivendo num mundo onde tem muito acesso a conteúdo, a informações, a práticas mágicas e a PDFs, como você mesmo comentou aqui, para muitas práticas. E qual é o perigo real de uma pessoa de quem tenta usar essas forças do Daimon, por exemplo, para prejudicar os outros? Então, agora eu sei que é uma magia, eu sei que vai atacar isso, eu quero despertar isso aqui naquele ser humaninho lá. Qual é o perigo real também disso? O perigo real é que ele vai achar alguém que tem algum poder ou alguma proteção, algum anjo da guarda ou alguém estabilizado do lado de lá, e a pessoa vai tomar tudo de volta na cabeça. Não, a lei do retorno é muito, muito gigante. Então ele pode até tentar, e às vezes ele pega um outro que está despreparado, às vezes até dá certo. Mas a hora que ele pegar alguém que está preparado, ou alguém que está numa egrégora, ou alguém que frequenta um terreiro, ou alguém que tem contato com o Exu e não sei o que, alguém de verdade, aí ele vai sofrer tudo isso daí. Né? Eu me lembro de um caso que a gente estava uma vez num terreiro e veio uma mulher com a perna podre. E ela estava com a perna podre e não sei o que, não curava de jeito nenhum e não sei o que. E aí o Exu olhou, falou, não tem muita coisa que dá para fazer, porque essa mulher fez aí um pacto com as entidades terefosas para não sei o que lá e não pagou o preço. Na hora de pagar o que ela prometeu, ela não fez. E daí os caras estão se alimentando e tá na lei. Pela lei não tem nada que dê para fazer ali. E a mulher com dores horríveis ali na perna. E ela ia ter que fazer um outro trabalho para conseguir se livrar. Era tipo de chamar a polícia para tirar o traficante de dentro da sua casa. Sendo que foi você que chamou o cara para vir para dentro da sua casa. E ali foi uma dificuldade. Então as pessoas se metem com essas besteiras que elas não conhecem, porque tá iludido porque quer poder, quer ganhar, quer matar os outros, quer ser mais que os outros e acaba atraindo ali a desgraça. O Carlos Conte, ele deu uma olhada no livro antes, ele falou que esse não é um manual de instruções, ele é um livro de advertências. Então ele te ensina a ver qual é o mal do mundo e tal, mas não é um manual para você ir lá fazer. Porque com certeza você vai dar mal. E a gente já projetou o livro de forma que ele vai trabalhar com daimons e com anjos. Então, se você tentar fazer alguma coisa de mal ali, você vai alertar seu anjo. Então, não vai acontecer uma coisa muito boa. E já que a gente falou dessa coisa da lei do retorno, existe algum engenheiro de karma que fica nos julgando, ou somos nós mesmos que nos julgamos, ou somos nós mesmos os próprios juízes diante das situações energéticas? Somos nós mesmos. Por isso que a justiça é implacável. Que a hora que você vai morrer, vai ter, tem que reencarnar, eu tenho que fazer tal coisa, prejudiquei fulano, prejudiquei ciclano. Quem vai te julgar é você mesmo, sem as amarras do ego. Então você tem lá, tem o Samuel tá aí, o Deudébio tá aqui, mas na verdade a gente não é a gente é um ser de luz que está lá no sol, que por acaso criou ali uma alminha que encarnou ali e está ocupando esse corpo nesse tempo. Então depois que eu morrer, esse ego vai passar por um julgamento, assim, como é que eu posso reencarnar para melhorar o que eu fiz aí? E aí ele vai falar, olha, nesse caso você fez isso, fez aquilo, fez tal coisa, fez isso. Então você, nessa próxima encarnação, a gente pode te dar a opção de você reencarnar como irmão desse fulano. Ou como para você poder corrigir esse erro, corrigir esse defeito. E aí o que chamam de engenheiro de karma, na verdade, é você com uma consciência supra-elevada, junto com as outras consciências, e vocês vão chegando em acordos ali. É o que na África a gente chama de ori. Ou destino. E por isso que ele é certinho. Porque não é uma outra pessoa julgando com outros olhos. É você mesmo julgando com um olhar de virtude gigante. Bom, aqui no mundo físico, nessa partícula que a gente veio do Sol para cá, pegando a Cabala, é Malkuth, né? Que é esse mundo. Qual é a contraparte na árvore da morte de Malkuth? A contraparte da árvore da morte é Nanemá. Nanemá? Nanemá é a cloaca da árvore da morte, que é o lugar onde... De Malkuth, é? De Malkuth. É um lugar onde as pessoas
que moram ali, tipo, só pensam no dia seguinte. Ou, por exemplo, vamos pegar um lugar, um exemplo bem grotesco. É o cara que está morando na favela, ele não tem saneamento básico, ele não tem educação, ele acompanha influencer como meio de obter as informações, e o influencer fica falando para ele que ele tem que jogar no tigrinho, e a pessoa só quer saber de funk, ele não tem educação para ser nada na vida, filho dele está indo para o tráfico. Então é um lugar de desgraça. Então, Nanemá é esse ponto onde você não há espiritualidade. Então, se pensa aí, não precisa ser pobre, não. Tem muito rico que não tem nenhuma espiritualidade. Então, o cara só pensa ali, é jogo da Copa, é a novela, é a cervejinha do final da semana. Ele sobrevive e ele não tem nenhuma aspiração. Ele não vê que o mundo pode ser muito mais do que só viver ali novela, cervejinha, final de semana, férias. Isso aí. É uma prisão. Quando a gente pega em livros, se o pessoal de casa já tiver lido, aquele livro 1984, ele fala muito disso daí. É uma prisão sem grades, na qual as pessoas estão presas ali tentando sobreviver sem esperança. Na questão e nas conexões bíblicas, para fazer associação com a árvore da vida e a árvore da morte, Caim e Abel estariam cada um em uma árvore específica, Eva e Lilith estariam também em árvores específicas ou não? Também, acho que a gente pode considerar isso daí, principalmente na parte da Torá, né, do Velho Testamento. Você vai ter várias circunstâncias onde você vai ter alguém que age pela inveja, age pela traição, age pela raiva e tal, e também são exemplos que eles usavam para explicar essas clifotes. Então isso aí também existe, sim. Atalhos, né? Na magia e na vida real, a gente fala que não existe atalhos para nada que vale realmente o esforço, ou vale a pena nessas conexões, assim. Qual a importância, então, isso é desafiante, né, da frustração quando a pessoa vai imbuir de um caminho de magia, de um estudo, você falou vários níveis aí, quantas páginas tem o Cabala Hermética? Uns 700 páginas. Você vai estudar primeiro isso, depois aquilo outro. Então, a frustração que pode... Por que eu estou falando isso? Porque agora eu quero saber tudo num clique, eu quero saber tudo numa resposta de uma inteligência artificial. Como é que a gente vai lidar? Qual a importância da frustração e de um caminho longo num estudo hermético? Porque isso daí é algo que pega, porque muita gente não vai ter essa paciência de querer estudar. Mas precisa ter. Paciência é a virtude da Lua, é a primeira virtude planetária. É a paciência. A humildade, você vai ter ali, a paciência é a virtude de Mercúrio, né, o primeiro planeta, e humildade, que é a Lua, para você saber que você não sabe nada. E as pessoas hoje em dia realmente estão enfunadas, mas a árvore da morte ela está presente no nosso dia a dia. Né? Você tem ali inveja, violência, vícios, depravação, orgulho. As redes sociais elas despertam o que há de pior nas pessoas. A internet virou um ajambrado de ódio ali, ela é movida a você odiar coisas, odiar pessoas, fazer comentários odiosos. Você não tem muita gente que comemora as coisas boas dos outros, é só destruição, destruição, destruição. E nesse meio tempo eu comparo muito magia com arte marcial. Então, você vai querer aprender uma arte marcial, um esporte, um treinamento, você tem que ter disciplina. E não adianta, você não vai virar o Neo e o mestre do Kung Fu em uma aula. Você vai ter que fazer ali abdominal, flexão. E na magia é a mesma coisa. Então a pessoa vai ter que desenvolver isso. Todo um grande mestre precisou de muito tempo para se formar. Senão não vai funcionar. E aí ela vai virar um ateu, vai virar um crente, vai para a igreja. Porque a magia, para ela funcionar, ela funciona. Mas para ela funcionar, o cara precisa dominar o universo com a sua vontade. Para você ter uma vontade que está num ponto de você conseguir dominar o universo com ela, você precisa trafegar dentro da árvore da vida. Você tem que ter esse conhecimento. Tem que estudar, não tem outra opção. O cara que quer caminho fácil, eu sinto muito, não existe. Na árvore da vida tem tem da arte. O que representa da arte na árvore da vida? E tem essa mesma representação também da arte na árvore da morte? Tem. Da arte é a mesma esfera nas duas árvores. Porque da arte é o conhecimento puro.
DAT é o conhecimento, por exemplo, ali da fusão nuclear e da fissão nuclear. Ele pode fazer uma energia nuclear pura, limpa, para fazer ali um reator nuclear, ou ele pode fazer uma bomba atômica. Então, o que difere conhecimento do uso para o bem ou para o mal? É livre-arbítrio. Então a gente considera assim, às vezes a árvore está uma aqui, outra aqui, e aí a esfera de DAT fica como se fosse no meio, como uma ponte entre as duas, né, num diagrama, assim falando. Uhum. Está falando sobre 1900, eu anotei aqui, 1984. 1984, eu anotei aqui que você comentou, né? Oi? Ah, o do Orson Welles, isso, do Orson Welles. Aqui é a Gabi, que está na parte técnica, também grande leitora, que adora. Tem pessoas que são meio fora da caixa, que adoram ler livros de papel. Aqui na sala temos nós, né? Que gostam das conexões. Aí está falando essa coisa da prisão, né? Como é que o ato também de isolar o grupo e de que é uma narrativa assim, ó, nós contra eles, pode ser uma das técnicas assim de aprisionamento, tipo essa de 1900, né? Do Orson Welles, de aprisionamento da pessoa na árvore da morte. Na árvore da morte ele te dá o manual das seitas, né? Basicamente você tem o grande líder que fica em Tagirion, que é a esfera negra de Tiferet, e aí esse líder seria assim, imagina que você tem um grupo, e aí nesse grupo tem um Exu, que é mágico, e aí ele não pode ser contestado. Ou tem um alien, um ET, né? Agora tá mais comum, né? Antigamente era mais Exu. Aí hoje tem um extraterrestre que vai estar ditando as coisas para o nosso grupo de escolhidos. Quantas vezes você já não ouviu falar disso aí? E aí as pessoas vão sendo iludidas, igual no jogo do Tigrinho, que elas vão com a nave mãe. E aí quantas desgraças já aconteceram por gente? Então, tem isso no meu livro. Você vai sendo iludido e você acha que só você tem a verdade absoluta. Se o grupo fala que só a magia dele que presta, só a escola dele que está funcionando, só essa que serve, entra aqui na nossa escola, na nossa ordem, no nosso grupo, você já está num caminho aí para estar numa clifa. Uhum. Então, se ela tiver ainda um líder supremo, que o que ele fala é Deus na Terra, é tipo um Jesus, ou um Sarah, mais outro red flag. Né? Tipo, começar a isolar as pessoas, então, tipo, dá apelido, tira do contexto, começa a colocar códigos, uma linguagem que só o grupo entende, e começa a isolar as pessoas da família, da comunidade, outra bandeira vermelha. E aí você vai descobrindo, vai tendo essas bandeiras de eu estou numa seita, ao invés de estar numa ordem, num grupo de estudos. Né? Então isso é uma coisa muito séria. Me diz uma Mas coisa. a Árvore da Morte é praticamente um manual do líder de seita. Uhum. Eu lembrei, sabe do quê? Eu não tenho, porque você falou para mim que está esgotado há muitos anos, mas parece muito essa sua última fala que aquele jogo que você criou é Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Pequenas Igrejas era o manual da Árvore da Morte. Você jogava com um pastor e uma igreja picareta e tal. Esse é o saudoso, nunca mais vai ser reimpresso. Olha aí. Ele vai achar um ainda para mim, é só entre nós, tá? Ele vai achar ainda um para mim. Faz anos que eu tô falando com ele, falei, fala a mesma coisa, ele vai responder agora a mesma coisa. Quem tem não vende. O problema é que eles mudaram a lei, então a gente não pode nem reimprimir o livro. Como assim mudou a lei? Porque na época a gente tirava um monte de sarro com um monte de político, aí falava um monte de os religioso. Nomes. Não chegava a falar o nome, mas a gente dava a notícia do jornal. E na notícia do jornal você ia no Google e achava. Então, naquela época não tinha isso, mas aí eles mudaram as leis de eleição, de político e de não sei o quê, para se proteger e tal. Então, mesmo você criticando e xingando e mostrando o negócio, tipo, cara, sei lá, foi pego com 2 travestis no motel, o pastor e tal, tem o nome do pastor ali, tá num jornal, agora não pode, é só suspeito, não fala o nome. Você vê que todos os jornais agora ficam tudo pisando em ovo, porque eles podem ser processados mesmo se o que você falar for verdade. E aí o meu advogado falou, você está proibido de fazer a próxima edição desse livro, porque vai dar muita treta. A gente já teve muito problema jurídico, né, no primeiro, né? Entendi. Mas agora a gente perderia as ações. Então agora esse livro ficou para quem tem esse jogo tem, quem não tem não vai ter mais. Vamos falar de um tema que também
nessa conexão assim desafiante, né? Desafiante no sentido de ir para a árvore da morte. Amarrações amorosas. Está conectado com essa conexão da árvore da morte? É um mal? Por que esses feitiços, né? Sempre acaba trazendo aí conexões com a árvore da morte. Sempre dá problema, né? E que basicamente é um estupro, a amarração. Se eu virar e falar assim, ô Samuel, vamos pegar ali a mulher que eu tô querendo, você segura e eu dou uns pega nela, isso é um crime. Uhum. Isso tem nome e é um crime. Por que no campo espiritual seria diferente? E você, só porque você está fazendo um feitiço, agora mudou e pode? Não, não pode. Então isso tem várias consequências espirituais, e eu acho que uma das principais, que também é uma diversão, é que o karma volta muito rápido. Todas as histórias que eu conheço de gente que fez amarração, depois a mulher apanha em casa, o cara trai ela torto e a direito, porque a pessoa não está querendo estar ali. Então a imensa maioria de quem fala que faz amarração só rouba o dinheiro da pessoa e não faz nada. Então, assim, se você vai fazer conhecido, é um jeito que o pessoal me pergunta assim, fala, pô, Deodébio, como é que eu sei se o pai de santo XYZ, o bruxo, não sei o que lá, é picareta? O cara não sabe bosta nenhuma. Você só vê se faz amarração. Se fizer, você já vê que a pessoa é um bosta e provavelmente não sabe nada. E engana as pessoas na cara dura. Pega o dinheiro, diz que faz uma amarração e não faz nada. E aí, se a pessoa der sorte e for lá e conquistar, conquistou. Se não der, ela fala assim, fulano está protegido. Então eu tenho que fazer mais trabalho e rouba mais dinheiro do trouxa. Então sempre acaba mal. E no caso que se a pessoa fizesse e funcionasse, que é 1 em cada 100, a pessoa que for amarrada vai estar presa sem a vontade própria. Então ele vai tratar aquela pessoa como lixo. Então vamos supor, se eu estava aqui, alguém vai me amarrar no Samuel, mas eu já não queria estar com ele. Então, e aí eu tô forçado, é como você forçar duas pessoas que não estão afim assim, de conviver a ficar junto. Sim. Então a pessoa vai estar junto? Vai. Ela vai embora? Não vai, porque ela nem consegue saber por que ela não vai embora. Mas ela vai tratar como lixo, vai ter amante na rua, vai fazer e acontecer. Então a pessoa que faz amarração sempre se fode. E na casa de outras pessoas também que procuram bastante também, né? Eu já entrevistei muitas pessoas e eles sempre traziam os consulentes, os clientes pediam isso, né? Que fazer magia para roubar o emprego da outra pessoa. Para roubar, geralmente não dá certo. Mas é a mesma coisa, é uma batalha para você tentar pegar o emprego, ou você vai mexer no seu patrão, vai açucarar ele, foi pôr um mel, fazer um feitiço de adocicar. Tem vários tipos de magia, né? Essas que você falou, elas são consideradas baixa magia. Essas são magias que você consegue pedir para daimons, para demônios, que anjos não fariam de jeito nenhum. Sim. Então, porque você está afetando o livre-arbítrio de outra pessoa. Você estava comentando, né, quando falava das redes sociais, que boa parte das pessoas que estão nas redes sociais vão pela crítica, pelo negativo, pela inveja, para essas conexões muito ligadas à árvore da morte, que é muito difícil você encontrar pessoas que vão estar lá na internet e que na rede social e vão falar coisas positivas. Aquele legal, é o seu 58º livro, ou que bacana que já conseguiu financiamento coletivo. Não, normalmente é o oposto. E na teosofia tem um negócio chamado praga teosófica, né? Que é de você rezar para que o seu inimigo, aquela pessoa que é considerada inimiga, né, prospere e tenha uma vida longa, né? Tive uma vida longa e bem longe, né? Bem longe. Aí foi o Carlos Conte que falou uma vez numa palestra que era isso, né? Estavam enchendo o saco, era um boteco que estava atrapalhando as reuniões da Sociedade Teosófica com som alto. E aí eles rezaram e fizeram uma magia para o cara achar uma oportunidade melhor e se largar aquele ponto. E aí foi isso que aconteceu. O cara ficou ali um tempinho, achou um ponto melhor e foi embora para outro lugar. Pararam de encher o saco do pessoal da teosofia. É uma magia que... É um banimento que fez aí, você, né? vai trabalhar com anjos. O anjo faria isso, ele resolveria o seu assunto. Que é melhor do que você vai virar e falar assim, eu quero fazer uma macumba
para matar aquele cara. Mas o cara já tá num boteco, já tá lidando com nego com cachaça, já tá lidando com seres das sombras, que se alimentam do sei o que lá. Quem você acha que vai ter mais poder? O dono do boteco? Quem tem mais contato com seres do submundo? O dono do boteco que escuta funk alto som ou o maluquinho que tá na internet e vai fazer um ritual para matar ele? É mais capaz que acontece que a hora que ele chamar o demônio, a hora que o demônio chega lá, ele olha, opa, aqui tem bebida, aqui tem tudo e tal. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, deixa eu devolver esse negócio. E a pessoa se dá mal. Como que a pessoa, então, pode fazer um banimento quando está numa situação que é tão desafiante quanto essa que o Carlos Conte, que você comentou aí, vivenciou ou Trabalhar passou? com anjo mesmo, pedir para que aconteça o melhor e ele te deixa em paz, a pessoa. E aí, normalmente, acontece alguma coisa. A pessoa é transferida, ela muda, vai para outra cidade, acontece alguma coisa na família. Porque quando você está trabalhando com anjo, você está trabalhando com ori também. Uhum. Então, o anjo não vai poder fazer nada contra a outra pessoa que viole o livre-arbítrio da situação. É o mesmo negócio, por exemplo, tem uma vaga de emprego. Você quer aquela vaga de emprego, tem outras pessoas que também vão querer. Quando você faz uma magia para ter aquele emprego, você vai fazê-la com Daimon. Porque não necessariamente esse emprego é o melhor para você. A magia de anjo, você vai fazer o seguinte: você vai pedir para o anjo te deixar melhor e mais visível para que a melhor vaga apareça para você. E a melhor vaga pode não ser aquela, mas vai ser a vaga que é a melhor dentro do seu merecimento e dentro do que você pediu. Uhum. Se você quer porque quer aquela vaga, ela pode vir com uma série de problemas kármicos que estavam atrelados àquela vaga, que era um problema de outra pessoa. Então aí você vai estar trazendo isso aí também para você. Então esse é o custo que você vai pagar. Você vai que conseguiu a tal da vaga, mas ela poderia estar com um monte de problema junto, que na verdade uma outra pessoa deveria ter que resolver por merecimento ou não, e agora é você que vai ter que resolver esse cara. Uhum. Há algum tempo atrás a gente fez aqui um episódio dedicado à astrologia hermética com você, aqui nessa conexão, esse processo de leitura do mapa e tudo mais. No mapa astral, é possível identificar onde é que está ali o Daimon, ou esses aspectos da árvore da morte, ou esses defeitos ou Sim. aspectos que já nasce com, vamos dizer assim, com a pessoa? Sim, sim. Você acessa pelo mapa nas combinações dos planetas e signos. Então, na astrologia. Está ali a astrologia hermética. Por exemplo, você tem o anjo associado. Vou abrir um ponto aqui. Por exemplo, pessoas que têm Júpiter em Libra. Aqui. Júpiter em Libra, ele vai te dar os 6 anjos que estão associados aqui com Júpiter em Libra. Para cada um desses anjos, tem um Daimon e tem um demônio. Então, do mesmo jeito que você vai ter a virtude de uma promoção, de uma proteção, de uma beleza, uma harmonia, você também vai ter a parte negativa. Então, o que você vai ter de prosperidade, né, do Júpiter em Libra, prosperidade de encontrar vários caminhos e conversar com as pessoas e tal, você também pode ter, no ponto negativo da curva, aquela confusão mental de não saber o que você quer. O que vai equilibrar isso daí? Quando você vai estar trabalhando com teurgia, você vai jogar isso para cima. E se você não está trabalhado, você pode estar no chamados oitavas baixas, os aspectos negativos do teu mapa. E aí você estuda o Daimon para quê? Para sair daí. Uhum. O Daimon vai ser um bom trabalho que você vai poder fazer para perder aquele defeito, melhorar e se melhorar como pessoa. Existiu alguma pessoa ou algum exemplo de alguém que se aprofundou, mergulhou mesmo tanto na árvore da morte, que acabou se perdendo a própria humanidade de vez? Teve vários exemplos, principalmente lá na Noruega, na Suécia. O pessoal estuda a clifa e aí mergulha, mas o pessoal esquece que
quando você olha para o abismo olha de volta para você. Né? E teve um cara que era de uma banda, o cara chegou no grau mais aprofundado de loucura e se matou. Então é comum que a pessoa entre nesse estado de loucura, ele seja consumido pela... mas a gente tem um caso que é muito mais fácil. Aquele ator que fez o Coringa, ele fez o estudo das Cliffas tão profundo no método dele para se tornar o Coringa, que é justamente o Sombra do Louco, que ele atingiu ali, foi embora para arrasta para cima, né? Uhum. Se desviveu, como eles falam no YouTube. Desviveu? Desviveu. É para não usar as palavras ruins. Uhum. Como é que a pessoa, então, pode se reverter esse quadro de quem chega aí nesse estado aí de mergulho? É possível ou já... Com terapia. É possível, sim. Ele vai sair, vai ter ajuda, o CVV, liga lá 188, Centro de Valorização da Vida, e procura uma ajuda, depois procura um terapeuta, procura um psicólogo e sai dessa depressão. Às vezes é uma depressão química, a pessoa vai entrar, mas esse estudo onde o cara mergulha nas clifotes, ele é arrastado. É uma correnteza de lodo, né? No final das contas. Você pode estudar, o livro vai ter o material para você estudar isso do conforto da sua casa e de longe. Né? A gente desaconselha a pessoa querer ir lá tomar banho dentro do rio. Você vai ser arrastado pela correnteza. Então esse é um livro para pessoas maduras. Legado. Hoje, quantos livros você já lançou e o que você deixou, o que você sente assim, quando vem uma pergunta para ti assim, de o que é que você deixou de legado e como é que essa pergunta também mudou ou modificou as suas decisões de vida no decorrer dessa sua caminhada? Porque antes você também era uma daquelas pessoas que era ferrenho, ativo nas redes sociais, de conexão. Del Débio do Velho Testamento. Del Débio do Bebo. Nossa, o Del Débio do Velho Testamento tretava com os pastores, com os charlatões, aparecia picareta, o nego fazendo... Eu tava lá tretando. Mas você percebe que não dá para ganhar da árvore da morte. E hoje em dia, principalmente assim, você pega algum retardado que tá falando besteira da maçonaria, se você vai lá e expõe a pessoa e diz, de cada 10, 2 vão dar risada e os outros 7 vão lá seguir para ver o que é. Então as pessoas estão muito burras nas redes sociais. Então até quando você vai criticar ou mostrar um erro, tá difícil. Né? Então a gente adquiriu a qualidade de falar das virtudes. E aí se o algoritmo permitir, o anjo da pessoa permitir que ela chegue no nosso... Ela pegou ali, se a pessoa der a sorte e começar a seguir a gente, sorte a dela. Mas tá muito difícil. Tem um túnel que chama Gagiel, que é o túnel de Roquemar. E esse túnel é o túnel da loucura mesmo, né? É o túnel que pega a esfera. Roquemar quer dizer a sabedoria divina, que é todas as boas ideias, as grandes ideias, as ideias maravilhosas, as virtudes, tudo aquilo que constrói a realidade. E o túnel dessas ideias é as loucuras, a imbecilidade, é o excesso de lixo. Então, hoje em dia, para cada uma pessoa que produz um material de qualidade, você tem 100 pessoas produzindo 1000 materiais lixo. Então, você vai ser um que vai ter que estar brigando contra 1000 e o algoritmo vai divulgar esses 1000. Então, tá muito difícil. O pessoal que produz material de qualidade está sofrendo muito. Né, para ser divulgado, até para as pessoas acharem o trabalho dessas pessoas. Né? Então tá difícil. Fica a minha dica para quem está assistindo isso aqui, se por exemplo você cair num material que tenha qualidade, já dá like, já salva, porque pode ser que você nunca mais veja. Né? Que a quantidade de porcaria... Agora com IA, então, a quantidade de porcaria feita com inteligência artificial, onde não diz coisa com coisa, e publica uma imagem bonita com um texto nada a ver, com alguma firula assim, é imenso. Assim. A quantidade de lixo tá muito grande. Com a IA, essa relação da IA, inteligência artificial e a cabala,
Você está me dizendo, então, que está produzindo muito mais cascas do que energia vital? Muito mais casca. Mas assim, não tem nem comparação. Porque é fácil, né? É rápido, você digitou lá e me faça material para 10 postagens do Instagram. E aí ela vai produzir 10 lixo ali que não tem muito sentido, uma salada de palavras. E aí a pessoa vai pegar 10 imagens bonitas que mostrem coisas bonitas e jogar lá no Instagram e vai ser distribuído. Então não tem muito o que fazer. Cabe às pessoas olharem. Por isso que é importante ter entrevistas assim, que, tipo, conta de Instagram que a pessoa não aparece, já devia dar bloco e se livrar da. Porque só frases bonitas motivacionais de IA não te serve para nada. Você vai ver se a pessoa realmente sabe alguma coisa numa entrevista assim, no tete a tete, que você vai falando pergunta e respondendo pergunta. E aí você vê se a pessoa realmente sabe ou se ela é leitor de prompt, né? Uhum. Como que o cancelamento, principalmente nas redes, que cresceu absurdamente na internet, nas redes sociais, ela funciona? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes parece que é o mesmo estilo de um exílio espiritual. Que a gente pode fazer um paralelo com a árvore da morte. Por quê? Porque a punição ela é clifótica, né, nesse sentido com as pessoas em si, né? Então a gente pode ver que no próprio cancelamento já está ali a árvore da morte. Existe um túnel chamado Parfactitas, que é o túnel da torre, é lá a sombra da torre. E já não é uma sombra da torre do tarô. Torre ainda mais sombra. Que é o ódio ao diferente. Então, quando você tem uma opinião que é diferente da sua, para você ficar mais inteligente, você deveria escutá-la para você poder ver se a sua opinião está certa ou ver se tem alguma coisa errada ali. Se tiver alguma coisa errada, você vai descobrir com a opinião oposta. E aí você vai poder corrigir e melhorar como pessoa. No Parfactitas, ele incita o ódio ao diferente. Aí vai desde querer matar o cara do time de futebol diferente até destruição de terreiro, de templo. Então você pega uma gama gigante aí de ódio. E na internet o cara tem uma ideia assim tosquinha. Se alguém falar alguma coisa que a pessoa não concorda, em vez dela escutar e falar, pô, peraí, será que isso que eu achava até agora tá certo? Pô, peraí, o cara tá falando alguma coisa oriental, assim, será que não tem uma verdade aqui, o que eu tô falando tá perdido e tal, né? Nada, a pessoa já tem ódio e já responde querendo dar pedrada. Pô, a gente tem o Projeto Mayhem, a gente entrevistou lá, tipo, sei lá, umas 600 pessoas. Quase todo dia tem alguém que vai nos comentários só para querer corrigir o palestrante. Ou o cara que está sendo entrevistado. E geralmente essas correções é só besteira. Isso é bem comum, né? Eu não sei como se vocês moderam aqui os comentários ou como é que funciona aqui. A gente não modera, não, né? Mas é complicado isso daí, assim. Tem uma torrente de ódio, assim, principalmente em entrevista, que é demais da conta. Como é que tem aí os comentários hoje do nosso canal aí? Tem essa? Não tem, a gente não tem tanto aqui. Tem bastante perguntas. As pessoas perguntam, querem aprofundamento de algumas coisas, eu sei que tem bastante. E elogios também, né? Porque boa parte das pessoas vendem bastante elogios. Não tem tantas, assim, pessoas que... A não ser quando tem uma como esse aqui. Provavelmente esse aqui vai ter... Vai ter os polêmicos. Vai ter temas polêmicos, aí pode aparecer alguns mandando versículo para você seguir. Não, mas o que aparece comigo é assim, falando assim, esse cara não é maçom. É o que mais aparece no Instagram. Assim. Nossa, porque é exatamente da questão espiritual, nem são os evangélicos, então. Não, nem são. O cara virando e falando assim, esse aí não sabe nada de maçonaria. Eu falo, o quê? O cara nem viu o perfil, não sabe os títulos que tem, não sabe nada. A pessoa aparece e xinga. E você entrou na maçonaria quando? Vim em 2006. 2006, então são 20 anos. 20 anos. 20 anos já de estudo de conexões, né? Saudoso Wagner Veneziani Costa. Foi meu padrinho. A Madras fez 25 anos esses dias. Fui lá dar uma palestra de homenagem na festa de 25 anos. Foi muito bacana. Que bacana. Deodébio, pensando em Brasil, ele está mais para Brasil país, não Brasil futebol, porque está na onda do futebol agora, né? Brasil país.
Tá mais para a árvore da vida ou tá mais para a árvore da morte? Eu acho que o planeta inteiro. É assim, a gente vai achar que está na árvore da morte. Mas a verdade é que, por exemplo, hoje, morar no Brasil é muito melhor do que em 1800. Então, a humanidade, como um todo, ela vai para a árvore da vida. Mas o que acontece é que, como as notícias e como a pessoa, talvez todas essas calamidades que aconteceram e que a gente vê no jornal, elas sempre aconteceram e era muito pior. A violência era muito pior, o preconceito era muito pior, o racismo era muito pior. Pô, antes tinha escravidão de verdade. Então a gente está melhorando como universo. A árvore da vida, ela sempre ganha. Mas às vezes passa sempre, porque a árvore da morte é barulhenta. Então a árvore da morte faz esse eco. Então tem muita coisa boa acontecendo, mas não tem muita gente falando disso. Então os médicos estão ficando melhores, os remédios estão ficando melhores, a expectativa de vida está ficando maior. Todo mundo tem um celular em casa que você consegue acessar coisas do mundo inteiro. Então as possibilidades estão ficando muito melhores. A árvore da vida está ganhando. Mas a gente tem essa sensação de que a árvore da morte está sempre ali à espreita, né? A violência, o tráfico, o orgulho, os ditadores. Então tem sempre essa impressão ruim, né? A depravação, a mentira, golpes. Parece uma coisa horrenda, mas na verdade é assim. Acontece uma coisa muito boa, que é tipo o celular. Aí acontecem os golpes dentro do celular, mas tipo, pessoas aplicando golpes dentro do banco é um preço a se pagar por você ter o banco no seu celular. Então tem que entender que a casca da árvore da vida é isso aí, ele é uma casca. Ela só pega o que já existe de bom e sempre vai ter uma fatia disso daí que vai ser podre. Nas tradições dos povos Tupi-Guarani, vai dizer que, você falou de casca, eu lembrei de que essa realidade física que a gente vive aqui é a sombra da realidade. Então, a casca dessa realidade essencial. E eu lembrei também que tem muitas iniciações também nesses caminhos nativos, os povos originários, e que é feito por meio dos sonhos. Jung também gosta das questões dos sonhos. E que tem iniciações, por exemplo, egípcias, que você tem que ser iniciado também, além de cumprir o papel aqui na sombra da realidade, também fora do corpo, ou melhor, fora da casca. Qual a importância que você vê, por exemplo, desse processo de iniciação pelo sonho e o que acontece se o candidato não passar nesse teste no astral? Aí ele vai tentar de novo depois. Pô, quando a gente fez a iniciação para voodoo, eu e a Priscila, a gente percebe que muitas das respostas que a gente tem do voodoo vêm em sonhos. E se você não tiver o sonho certo, você não é iniciado. Mas no final das contas, pelo menos o que eu conheci do pessoal que estava com a gente, todo mundo teve o sonho certo. Então é um negócio que funciona mesmo. O Ifá também tem muito disso. Muitas das iniciações a gente recebe as mensagens, recebe as coisas em sonho. Que é uma prova de que essas coisas funcionam e existem, né? Nessa perspectiva também, né, para fazer um outro paralelo. Muita gente, quando fala de sonhos, associa bastante com projeção também astral, né, viagem astral, e aí tem uma certa confusão quando se fala de um outro termo. Qual é a função, então, de um templo astral e como é que pode ser, assim, ser um veículo para essas conexões com seres espirituais, né, também lá fora. O templo astral é justamente esse buffer de proteção, porque ele é um espaço que ele está entre a sua mente e o plano astral. Então ele é um espaço que é uma projeção astral, ele está no astral, mas a gente consegue vivenciar aqui a partir do mental. Então eu posso te descrever e fazer um exercício de templo astral com a pessoa que está em casa assistindo, ela vai imaginar isso e fazer essa vivência ali, e uma parte do cérebro dela vai acessar o plano astral sem estar se expondo no plano astral. É aquilo que a gente falou no começo lá da palestra. E você fazer uma viagem xamânica onde não envolve enteógenos. Então não seria uma viagem xamânica completa, seria mais uma viagem de tambor xamânico, por exemplo. Que ela tem os mesmos efeitos de uma viagem xamânica com ayahuasca, mas sem você estar mergulhado profundamente ali. Então ele te dá esse buffer de segurança.
E aí o templo astral é o que a gente usa para isso. Quando a gente está falando dos portais da iniciação, todas as viagens são feitas através desse estado mental. Então você vai criar esse cenário do tarô, onde você vai entrar e conversar com esses arquétipos, e quando você está falando dos portões do submundo, você vai criar esse cenário demoníaco, esse cenário ali daquele inferno, daquela percepção, e vai conversar com o Daimon ali dentro. Então é tipo, dadas as devidas proporções, como se você fizesse uma videochamada com o Jack Stripador. Então ele pode até te assustar ali naquela videochamada e tal, mas não tem absolutamente nada que ele possa fazer contra você. Então você está de um jeito seguro. Foi o caminho que a gente escolheu para colocar no livro. Para a pessoa poder estudar as partes demoníacas sem sofrer nenhuma consequência. Outro dia eu estava fazendo aqui um episódio, a gente fez, na verdade, uma série de perguntas relacionadas a essa mesma perspectiva, que é das grandes lideranças e quais são as grandes sombras que tendem a fazer com que tenha uma queda gigantesca dessas lideranças gurus e mestres e essas grandes personalidades da área espiritual, por exemplo. E a gente eu sempre fiz as perguntas ligadas a 3 pontos muito específicos, que é onde cai, em sua grande maioria, que é poder, dinheiro e sexualidade. Quais são esses 3 também na árvore da morte? E se isso também é algo nesse sentido? E por que uma grande maioria desses trabalhos ou de conexões espirituais com essas lideranças cai nesses 3 aspectos, né? Poder, dinheiro e sexualidade. São as 3 esferas. A esfera de Júpiter, o dinheiro, tem o dinheiro, poder, a ganância. Tem a esfera do ego também, que cai no alto ego, que é a esfera de Tiferet, a negativa. E Netzah, que é o túnel do Arab-Zarak, que é os corvos da dispersão. Então, basicamente, são desses 3 lados. Mas aí você não pode esquecer os outros 2 lados, que tem a mentira, que é o que é formado também nas seitas, e a violência. Que ela vai desde uma violência com quem sai da seita e que às vezes é agredido, é perseguido, com qualquer um que expõe a seita, é atacado. Ou, se você pegar, por exemplo, aquelas seitas evangélicas e mais, ela ataca com violência outros grupos, tipo de destruir um terreiro. Então, na verdade, ali, permanecendo numa seita, você vai ter todas as clifotes operando. É que algumas, cada uma tem mais para outra. Tem umas que vão mais para violência, tem uma que vai mais para ganância, de explorar financeiramente a secla. Tem outra que vai para o sexo mesmo. Então, sei lá, o cara é casado, tem várias amantes lá na seita, e aí tem menor, tem uma porrada de coisa. E a parte do ego, que é o cara se achar o novo Jesus, o novo Messias. Então tem tudo isso. Tem alguns caminhos que vão dizer que precisa matar o ego. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui o que você entende em relação ao ego. E aí eu vou trazer uma outra pergunta relacionada a essa questão do ego, que é de caráter mais espiritual. O que acontece com a consciência, por exemplo, já que a gente está falando da árvore da morte, de um criminoso logo após ele perder o desencarne. Então, você vai ter essa casca do ego, e muitos criminosos eles estão tão arraigados nesse crime que essa casca egóica dele vai acabar sendo recrutada em terreiros para fazer o mal. Então, eles acabam sendo recrutados e tal. Outra parte pode ser recrutado por Exus. E aí eles vão se corrigir. Né? Eu conheci gente em terreiro que o cara era Exu veludo, e ele falou para mim que na encarnação passada dele ele tinha sido um médico nazista. E aí ele ficou vagando por muito tempo pelo umbral, até que os Exus de um grupo de trabalho ofereceram para ele essa oportunidade dele usar os conhecimentos de medicina dele para curar as pessoas ao invés de fazer o mal. E aí ele estava num processo de limpeza. Então isso acontece bastante também. E o que a gente vai ter, eu gosto de falar que assim, o ego você não tem como tirar o ego, porque uma vez que você criou aquela sementinha e veio para a Terra e encarnou, você tem
aquela porção da astrologia hermética que é o seu ponto focal, né? A sua luz divina e tal, tal, tal. E aquilo é o ego. Então você não tem como apagar aquela semente do eu, porque você é aquele tempo e espaço se manifestando no físico. Então não dá para você apagar, não tem como anular o ego. Mas eu digo que você tem um ego bom, um ego superior e o ego inferior. Então você tem que desenvolver para você ter todas essas virtudes. Mesmo porque uma pessoa, vamos supor, teoricamente, que atingiu uma iluminação, está com o ego superior em todos os planetas, com todas as esferas ali, ele é muito próximo de ter anulado o ego. Porque tudo vai estar bom, tudo vai funcionar, tudo está certo, tudo está ok. Ao passo de que a pessoa que vai para o ego ruim, vamos dizer assim, né, o ego do termo egóico mesmo, ela vai ser aquela coisa engruvinhada. Então ela vai virar uma pedra bruta, vai virar uma casca mesmo. Daí eu acho bonito essa palavra de você falar em luz e casca. Porque vai depender do livre-arbítrio da pessoa. Ou ela vai se desenvolver, ela vai se tornar o ego luminoso, ou ela vai virar um ego casca. Uhum. Qual a diferença ou como diferenciar a verdadeira vontade desse ego casca ou apenas aquele desejo do ego de ser rico e famoso? Eu acho que a pessoa sabe. No fim, todo mundo sabe quando está fazendo a coisa errada. Você pode fingir que não sabe, achar que vai enganar os outros, mas não vai. O André Correia diz que, tipo, a pessoa veste máscara, todo mundo veste máscaras. Então, tipo, eu tô aqui falando com você, eu tenho a máscara de escritora. Aí com a minha esposa eu tenho a máscara de marido da Pri. Com minha filha eu tenho a máscara do pai da Lilith. Com meus alunos eu tenho a máscara do professor do aluno. Com meu professor eu tenho a máscara do aluno dedicado. Mas quando eu tiro todas essas máscaras, eu tenho que olhar no espelho, resta aquela pergunta que é assim, quem é você? Né? O que acontece quando você não precisa vestir nenhuma máscara para ninguém? Quando você desenvolve esse ego, um ego luminoso, essas máscaras tendem a ser super iguais. Então, tipo, do jeito que eu estou dando entrevista para você, eu vou dar entrevista para qualquer pessoa e eu vou responder uma dúvida de um carinha que me parar na rua. Porque não tem ego. Não existe aquela, ai, agora eu tenho que ser o fodão e tá não sei o quê. Então a pessoa fica simples. A simplicidade é uma qualidade do ego superior. Então você vai trabalhar do mesmo jeito com qualquer ponto, ou você vai ter os mesmos pensamentos. Você para de ter infinitas máscaras. Eu acho que essas máscaras, quanto mais falsas elas são, mais surradas elas ficam, mais com aparência de casca. Daí a beleza disso daí. E quanto mais nobre é essa máscara, quanto mais próxima de uma verdade ela tiver, mais perto de uma máscara de luz ela vai estar. É ao ponto de que chega um momento onde ela vira uma máscara fininha. Praticamente não é a máscara. O seu interior está brilhando ali. Ele mesmo já é a própria máscara. Eu vou voltar já para essa temática aqui que a gente está abordando, mas vou pegar uma frase sua que você teve para a gente fazer no sentido mais simbólico. Como é que é ser simbolicamente e energeticamente pai de Lilith? Não, é super tranquilo. Ela é muito dedicada, ela é muito estudiosa. E esses dias a gente foi assistir uma peça de teatro que ela foi fazer lá. Olha, Mas ela tem o mesmo problema das adolescentes normais, tipo, não sabe o que vai prestar no vestibular, tá com namoradinho, então a gente criou ela direitinho. Então ela tem os mesmos problemas que todas as pessoas normais têm. Na questão da verdadeira vontade, o conhecimento da árvore da vida e da morte ajuda? E quais seriam os passos assim, iniciais para a pessoa que quer realmente ter esse fluxo de um ego superior manifestado por aqui realmente, né? Eu acho que a pessoa querer mesmo se melhorar é o primeiro passo. Aí eu recomendo assim, estudar os livros na ordem do livro mesmo. Então começa pela Cabala. Primeiro você precisa entender a lógica, o beabá. Aí você vai ter uma série de exercícios. Tem o exercício do Sephira Haomer, que a Priscila conduz uma vez por ano. Né? Esse ano agora foram 2.600 pessoas que ela conduziu. E você vai fazer os exercícios com as esferas das esferas e vai se conhecer melhor.
E mais para frente você vai fazer aí o estudo dos 231 portais, que é o final para se conhecer. E indo pela árvore da vida, você sempre vai estar fazendo esse rebuscamento de tipo tentar ver onde é que eu estou errando e tentar melhorar. É o que a gente chama na maçonaria de autolapidação. E aí você vai buscar isso daí. E a pessoa que está se afastando da virtude, se afastando da ética, do rigor, cada esfera ela tem uma virtude associada. Então você vai ter lá a humildade, a paciência, a temperança, magnanimidade, a diligência, caridade. Então, cada uma dessas você vai se lapidando e você vai trabalhando e você vai. Isso vai desenvolvendo naturalmente. Daí dá para fazer. Tem atalhos? Dá para trabalhar com anjo. Então você aprende. Dá para trabalhar com mapa astral. O mapa astral é o maior atalho que tem. Eu digo assim, não vale a pena usar atalho para nada. Mas o mapa astral ele é um atalho, porque você vai ter o código de barra ali, né? Você vai olhar para o mapa e falar assim, quem eu deveria ser? E você trabalhando para tentar despertar as virtudes do que aquele Sol em Virgem precisa ser, aquela Lua em Gêmeos, aquele Marte em Libra. Então você vai tentando trabalhar e tentando se melhorar, isso tem muito resultado. Uma coisa interessante foi que num dos episódios que vocês me convidaram, né, para o Simpósio Sofia, você me deu de presente um anjo, né? Fala um pouquinho desse anjo que é xamânico, assim, você vê lá um muito xamânico de conexão e veio do mapa astral. Veio do seu mapa astral. Veio do mapa astral. O mapa astral ele vai ter todos os pontos dali de luz. Então, por exemplo, pega o meu mapa, ele vai ter lá Sol em Virgem, aí Mercúrio em Virgem, eu tenho Vênus detalhe. Em Virgem, Marte em Virgem. Que é isso? Mas cada um desses vai ter um anjo. Lembra de novo, pega aquele lâmen. Então. Na divisão, a gente vai ter um anjo que é responsável por aquele ponto do meu zodíaco. Quando você estuda esses anjos, você pode fazer, através dos salmos, pedir para que eles te melhorem como ser humano e para você se melhorar naqueles contextos. E aí, através do negócio que no martinismo chama teurgia, que aí é oração, é salmo, não tem jeito, é água branca e vela, você vai pedindo para se melhorar e vai fazendo o efeito, né? O orai e vigiai. Você vai vigiando as suas ações, tentando se melhorar como pessoa e ao mesmo tempo olhando aonde que você tem que se melhorar e para que lado. Então, isso é uma ajuda muito boa. Maravilha. É uma que eu recomendo. Fala de novo sobre o financiamento coletivo, que vai, olha, hoje é dia 2 de... Hoje é dia 2 de julho. Vai até dia 7, então dá tempo de ser... Fala um pouquinho mais aí. Ainda. Então, para quem gostou da Árvore da Morte, que está interessado em ver o que é a sombra da Árvore da Vida, ou até o livro de Cabala, que ele está esgotado, a gente está reimprimindo, está no financiamento. Então a pessoa pode, inclusive, comprar o livro de Cabala e os dois de Clifford juntos. Então tem um apoio lá que chama Luz e Trevas. Então a pessoa consegue comprar ali a Luz e a Trevas. Então ele vai ter até o dia 7, provavelmente a gente já bateu a segunda meta, que a gente está vendo vai ser mais um pôster com os Diamonds, então vai ficar muito bacana. E catarse.me/Árvore da Morte. Então, catarse.me/Árvore da Morte. Fantástico. Aqui mais uma edição aqui com Marcelo Deldébio. Aqui na descrição também está o link direto para o financiamento coletivo. Esse que o Deldébio acabou de trazer. Também está nas redes sociais do Marcelo Deldébio também para vocês encontrarem. Aqui está passando a tela Deldébio também. Tá? E o diamondeditora.com.br. Lembrando que o livro só no financiamento coletivo, por enquanto. Então, não é na editora que você vai encontrar. Só nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Está na descrição também do vídeo, se você quiser saber também informações sobre a TV Consciência Próspera, no Clube Consciência, que é um grupo de WhatsApp, recebe todos os avisos por lá de sorteios de livros, de outras conexões que a gente está postando por lá, de cortes e tudo mais, aqui na descrição do vídeo. E também recomendo você, caso você queira
fazer parte do grupo de estudo que deu origem ao programa de TV, ele foi presencial durante muitos anos, desde 2008, e agora, recentemente, a gente voltou com o formato online. Deixou de ser presencial, e aí está no formato online um grupo de estudos e práticas espirituais, que deu origem, né, ao programa Consciência Próspera. Se informe também aí. Foi criado até um banner aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui um banner. E olha lá, a Gabi já achou o banner, já colocou aqui. Ah, Gabi, que beleza, hein? Estou acostumado só cortou aqui. De um banner para esse grupo de estudos, vai lá e se informa, peça assim, eu quero assistir uma aula aberta, para ver se eu tenho afinidade com esse jeito de compartilhar conhecimentos e de compartilhar práticas espirituais. Vai lá e quero acessar essa aula. Aí eu vou mandar um link para você assistir uma aula ao vivo, porque é ao vivo, né? Toda segunda-feira, às 20 horas e 15 minutos. 20 horas e 15 minutos, porque é o tempo certinho de chegar aqui. A gente está com um programa na Rádio Vibe Mundial às 19 horas, aí de lá eu venho direto para cá, a gente faz o grupo de estudos, às 20 horas e 15 minutos, e às terças-feiras nós temos aqui ao vivo às 21 horas a aula live comigo, né? Na terça-feira também, ao meio-dia, tem a aula live ou algum tema espiritual do Falando de Consciência e Espiritualidade com Wagner Borges, também ao vivo. Dos que estou falando aqui, o único que tem mensalidade que é pago é o grupo de estudos, tá? Esse grupo de estudos, sim, aí tem uma mensalidade que você faz um acerto mensal. O restante tudo você consegue encontrar aqui diretamente no Consciência Próspera ou na Rádio Vibe Mundial. Maravilha, agradecer mais uma vez aqui ao Marcelo Deldeb. Qual é a rata? Não é Orson Welles, é George Orwell. George Orwell, é isso aí. O livro de 1984. Isso. 1984 estão fazendo aqui os universitários estão corrigindo a gente aqui, né? Maravilha, vai lá e pesquise e é isso. Fizeram um filme, não fizeram um filme? Tem filme. Tem filme também. Tem um monte de referências, de conexões aí que você pode acessar. Mais uma vez agradecer aqui ao Marcelo Deldeb pela disponibilidade. Ele tem muitos vídeos aqui, eu acho que fora o canal do Meir, eu acho que ele tem mais participação aqui com a gente. No bastante. Consciência Própria, tem muito, dá para maratonar. Marcelo Deldeb. E pedir para ele deixar então a mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Ah, antes ainda, adivinha, gente, quem vai estar aqui no programa em breve? Pri Martinelli, aguarde. Maravilha. Bom, é só colocar que esse livro foi necessário fazer, a gente já estava enrolando há 10 anos para postar ele, foi feito numa época na dificuldade mesmo, porque a falta de material a respeito. Você tem muita notícia de catástrofe, mas quando alguém decide sentar e colocar isso para organizar isso, né, num jeito, era difícil. Mas agora ficou. Eu acho que esse livro ele é pesado, ele não é um livro para todo mundo, mas eu acho que se você é espiritualista e você quer entender a árvore da vida, a árvore da morte, o contexto assim das partes boas e ruins da humanidade, esse livro é um que deveria estar na estante. Ele é um livro que eu recomendo para todo mago, toda bruxa, todo mundo que quer estudar a sombra, de dar uma olhada nele. Então fala assim, toda luz gera uma sombra, né? Então não tem como não estudar a sombra.